Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse atendimento de Moni Reiki. Como assim Moni Reiki? Mas não é a gravação da apometria? Já te explico. Bom, pessoal, você está acostumada, você que está aqui participando da apometria mensal, de sempre, uma vez na semana, receber um link de uma gravação da apometria que eu faço na semana, certo? E desde que eu comecei esse grupo de apometria mensal, eu até agora não havia feito nenhuma gravação do atendimento da segunda-feira do Moni Reiki, ok? E a espiritualidade, eu nunca faço nada sem que eu não tenha uma inspiração, né? Que eu tenha uma intuição da espiritualidade ou às vezes até uma canalização espiritual a respeito daquilo. E a espiritualidade me motivou a eu gravar esse vídeo hoje, até para mostrar um pouquinho para vocês como é o atendimento de Moni Reiki, né? As pessoas às vezes ficam curiosas, mas como é que é? É só uma imposição de mãos? É só um envio de energia? Ou é algum decreto espiritual, alguma coisa que é feito? Como é que é isso aqui, né? E trazer algumas considerações a vocês também muito rapidamente. Eu sei que hoje é segunda-feira, você está nos seus negócios, na sua empresa, você está no seu trabalho, você está cuidando da sua família e não tem talvez muito tempo, né, de assistir aqui uma gravação longa. Mas eu quero muito rapidamente falar um pouquinho para você sobre prosperidade, né? Hoje é segunda-feira, dia 10 de agosto, agora são exatamente 14 horas e 44 minutos na hora que eu estou gravando este vídeo. E você deve ter notado que eu não avisei lá no grupo sobre o Moni Reiki de manhã cedo, né? Porque eu havia colocado na programação, então, de fazer essa gravação no dia de hoje. Quando a gente pensa de prosperidade, nós trazemos uma inúmera ideias na nossa mente, né? E justamente o que mais vem quando nós pensamos em prosperidade é dinheiro na conta. E veja, é aqui que começa o nosso erro. Existe um fundamento espiritual muito básico sobre a prosperidade, que é exatamente você perseguir algo e a mensagem que você manda para o espiritual daquilo que você está perseguindo, ok? Por exemplo, você está com pouco dinheiro, ou você está com um compromisso financeiro chegando, ou você está com uma situação que precisa ser resolvida, e muitas das situações que nós resolvemos precisam de dinheiro, né? E você fica então perseguindo aquela coisa do dinheiro. Eu não tenho dinheiro, preciso correr atrás. Você vai lá em busca de crédito no banco, você vai em busca de ver quanto é que está o saldo do seu cartão de crédito, você vai somando lá os valores que você tem. E nós muitas vezes não paramos para pensar de entender que mensagem que eu estou passando para o plano espiritual, né? O plano espiritual, ele trabalha exatamente dentro da perspectiva da prosperidade, totalmente diferente do que nós imaginamos. Nós já achamos que a prosperidade é algo que eu preciso perseguir, que eu preciso correr atrás dela. E quanto mais você corre atrás do dinheiro, mais o dinheiro afasta-se de você. É assim que funciona. Não existe uma fórmula mágica para isso. Se vocês forem pegar, por exemplo, o povo judeu, que é um povo muito próspero e vem de muitos anos a prosperidade deles, inclusive a prosperidade deles foi um problema em determinados momentos da história, né? Lá nós lemos na Kabbalah, nós lemos nos estudos hebraicos, nós lemos muito sobre este perseguir um propósito, ir em busca de algo maior. E não em busca de algo que você precisa, dinheiro. Porque quando você vai em busca do dinheiro, o dinheiro corre de você. Agora, quando você vai em busca de um propósito, de um caminho, de um objetivo, o dinheiro ele vem. Por quê? Porque a lógica divina é exatamente essa. Para que Deus vai dar a você dinheiro na sua conta, e é exatamente assim que funciona, se você não tem um propósito? Ah, mas o meu propósito é pagar esta conta. Nossa, que propósito grande esse, né? Só o boleto que você tem para pagar? Só aquele funcionário que talvez a folha de pagamento você não está conseguindo ali fechar os valores? Veja,
Para que Deus vai prosperar você se você não tem um objetivo com aquilo? Né? Pagar conta, pagar boleto, isso é algo natural. Nós temos as nossas contas diárias, nós temos as contas de consumo, nós temos o supermercado para fazer, mas isso não é o propósito de Deus na sua vida. Então, quando Deus ele enxerga em você que existe algo maior que você quer fazer, a prosperidade automaticamente ela acontece e ela vem. Então, a gente precisa sempre atrelar a busca financeira, a busca pela prosperidade, o Money Reiki que nós vamos fazer agora, a um objetivo, a um propósito. Se você tem ou você persegue uma missão na sua vida, se você tem uma causa que você quer auxiliar e você quer ajudar, se você tem algo, pode ter certeza que aquele dinheiro vem. Mas para que Deus vai abençoar você se você não tem este princípio em você? Nossa, eu tenho uma empresa com 100 funcionários. Olha o baita propósito que você tem. Você emprega 100 pessoas, 100 famílias que da sua empresa, do seu negócio, tiram o sustento. É óbvio que o eterno Deus ele vai fazer você prosperar mais e mais e mais. Porque ele não quer só que você ajude essas 100 pessoas que você emprega elas, mas que essas 100 pessoas se tornem 200, se tornem 300, outras sedes, outros negócios, outras oportunidades que você vai abrir. Você tem lá uma ONG, um grupo que você auxilia com os valores que você recebe. É óbvio que Deus vai prosperar você porque Ele quer que você ajude mais, que você doe mais. Porém, cuidado com a questão da caridade aqui. Tá? Eu preciso deixar esse alerta a você. Se você vai ajudar uma pessoa diretamente, tome cuidado com isso, porque às vezes você pode estar bloqueando a sua vida em vez de estar despertando o propósito. É preferível que você ajude um grupo, uma organização que tem lá um grupo de pessoas já cadastradas, que tem, né? Ou às vezes até uma organização social que você mesmo organiza. Ah, não, eu quero aqui fazer 100 marmitas para doar para as pessoas de rua ou para as pessoas que de fato precisam. Por quê? Porque se você está com a intenção de ajudar uma única pessoa, às vezes até alguém da sua família, alguém que vem buscar um auxílio com você, primeiro você tem que olhar por que essa pessoa está nesta situação. Será que essa pessoa não está nessa situação porque ela já prejudicou muitas outras pessoas? Não é um castigo, porque Deus não é um Deus de castigo, mas nós temos o assunto responsabilidade. Então, sempre que você for fazer um ato caridoso, você colocar os propósitos divinos, inclusive para que o dinheiro flua, o dinheiro na sua vida, você precisa colocar isso em mente. Eu vou ajudar aquela pessoa, mas aquela pessoa ela prejudicou tantas outras para estar nessa situação que ela está. Então, será que essa minha doação, essa minha caridade para essa pessoa vai ser bom para mim ou eu vou estar travando a minha vida? Então, esse é um princípio também espiritual muito importante. Ok? Então, a prosperidade ela funciona dessa forma. Deus ele vai abençoar você à medida que você também abençoa outras pessoas. Se você quer prosperidade apenas para guardar dinheiro no banco, ou aqueles pensamentos absurdos, né? O dia que eu ficar doente. Ou seja, você já está dizendo para você mesmo que um dia você vai ficar doente, então você precisa da poupança que está lá no banco para pagar o seu remédio, pagar o tratamento médico e assim por diante. Não há nada de errado você ter um plano de saúde, por exemplo, ainda mais com a saúde na situação que está no nosso país. Né? Mas uma coisa é você ter lá um plano, você ter lá um seguro social, algo do tipo, e outra coisa é você guardar dinheiro no banco para o dia que você ficar doente. Eu conheço muitas pessoas que não prosperam porque têm exatamente esse pensamento. Ah, o dia que eu ficar doente, eu tenho dinheiro no banco. Ah, o dia que eu sofrer um acidente, eu tenho dinheiro para consertar o meu carro.
O dia que o meu carro quebrar, eu tenho... Veja, você está jogando o propósito financeiro sempre para algo negativo, atrelando algo negativo. Em vez de você dizer para você mesmo, o dia que eu for realizar uma viagem com a minha família, o dia que eu for colocar ou fazer aquele determinado curso que eu tanto almejo para minha formação. O dia que eu for, vamos supor, somar aqui alguns valores e poder fazer uma oferta lá naquele ministério, ou para aquela empresa, ou para aquele grupo que tanto precisa e tanto auxiliam pessoas. Então, pessoal, prosperidade também é uma questão de propósitos, de mente, de mental, né? Então eu quis fazer essa gravação e tenho muito mais a falar para você sobre prosperidade, mas o objetivo desse vídeo é um vídeo mais rápido, para que você então entenda algumas coisas muito básicas que estão atreladas à prosperidade, ok? Deus não vai abençoar você se você quer dinheiro apenas para quando você ficar doente. Deus não vai abençoar você porque você quer apenas ter uma reserva financeira de segurança. Então quer dizer que você duvida do poder dele na sua vida? Que você precisa ter uma reserva de segurança? Eu conheço inúmeras pessoas que ganham altos salários, mas que no quinto, sexto dia do mês já não tem mais nada na sua conta. Ou que estão com o mínimo para sobreviver até o final do mês. Porque exatamente tem esse tipo de pensamento, esse tipo de propósito. Agora, quando você pensa diferente, Deus olha para você e diz, realmente, aqui tem um propósito que condiz com o meu divino, a minha prosperidade, a minha graça. Então eu faço esse prosperar muito mais. Inclusive aqui no grupo de Hipometria Mensal, nós temos aqui empresários, pessoas que empregam outras pessoas, e que se vocês soubessem as histórias que eu já ouvi dessas pessoas, é altamente assim interessante como Deus trabalha na vida dessas pessoas. Alguém que não tinha para fechar a folha do final do mês e que de repente em poucos meses conseguiu bens materiais, grandes coisas. E o que é isso? É a visão de propósito. É a visão do agir de Deus na vida. É a visão de que eu não estou apenas acumulando para mim, mas eu estou também prosperando outras pessoas. A prosperidade funciona assim. Então, pessoal, esse é um ensino, é um ensinamento muito básico da prosperidade que todos nós deveríamos ter consciência disso, ok? E é assim que nós prosperamos. Mas daí você deve perguntar assim, nossa, mas eu não tenho nem para mim, como é que eu vou ajudar o outro? Mas comece com pequenas coisas. Comece com pequenas reservas. Por exemplo, vou te dar uma sugestão. Hoje a gente quase não utiliza mais dinheiro de papel, né? Dinheiro de moeda. A gente utiliza o Pix, usa o dinheiro eletrônico praticamente. Mas começa a reservar um pouco de dinheiro na sua conta para, uma vez ao mês, você fazer uma oferta. Uma oferta para alguém que precise, mas cuidado com aquela questão da caridade que eu já falei. Uma oferta para uma ONG, uma oferta para um ministério. E eu digo para vocês que a sua prosperidade ela começa a mudar a ótica. Porque Deus ele vai ver que você está reservando aquilo para um objetivo muito maior. É óbvio que ele vai fazer você prosperar. Pessoal, Deus não prospera quando nós queremos apenas para nós. Deus não prospera. Ele pode até fazer com que você ganhe um pouco de dinheiro para as suas custas, para que você possa se manter. Mas ele não vai fazer você multiplicar aquilo. Porque que sentido tem o Altíssimo fazer multiplicar na sua vida se você não multiplica na vida do outro, na vida das outras pessoas? Então aqui existe um princípio espiritual muito forte, ok? Vamos lá. O atendimento de Money Reiki, toda segunda-feira, ele é feito por canalização espiritual, então envio da energia, e também eu utilizo uma mesa radiônica, essa aqui. Essa mesa radiônica é a mesa radiônica da prosperidade, ok? Aqui no centro eu tenho o lugar onde eu coloco o testemunho, que é este papel aqui que estão os nomes de todos vocês.
E nessa gravação eu não vou nomear o nome de todos vocês, porque eu já fiz isso no momento que eu abri aqui o atendimento, certo? E não há o porquê de eu fazer isso na gravação. Mas fique tranquilo que todos os nomes dos que estão participando da apometria mensal, os nomes estão aqui, tá? E esta mesa, ela tem 4 momentos: liberação, sintonia, fluxo e materialização, ok? Que é exatamente a energia do Muni Reiki fluindo, para que seja liberado e limpo o que precisa limpar, você ser sintonizado na sintonia correta, no fluxo para que aquilo se torne diário na sua vida e para que você possa materializar aquilo no seu dia a dia, ok? Então, eu vou fazer muito rapidamente aqui esses 4 comandos, ok? E fazer um decreto espiritual com você para esta semana, do dia 10 ao dia 16, ok? Lembrando que hoje também começa os 40 dias. Para aqueles que se inscreveram e optaram também por fazer esses 40 dias, ninguém era obrigado a escolher fazer também os 40 dias, né? Nós vamos ter depois uma orientação que eu vou passar a todos vocês, para que vocês possam, a partir de hoje, já começar esta preparação, esses 40 dias de autoconhecimento, de muita libertação, de muita cura. Ok? Vamos lá. Eu também estou usando nesta mesa radiônica um cristal, não sei se a câmera vai conseguir captar bem. Esse cristal é um cristal de pirita. Ele é um cristal que ele é muito utilizado para atendimentos, principalmente com mesa radiônica, né? Atendimentos que envolvem prosperidade. E estou utilizando uma ponta de quartzo para que essa ponta de quartzo ela possa multiplicar. Eu tenho pessoas que estão fazendo atendimento aqui que estão nos Estados Unidos. Então, como é que a energia da onde eu estou agora chega até essas pessoas? Pelos campos quânticos, pela espiritualidade e também por essas ferramentas espirituais que são utilizadas. Ok? Já que você entendeu um pouquinho mais sobre a prosperidade, vamos passar agora então para o atendimento. Eu já abri o campo espiritual, já coloquei todos vocês aqui na mesa. Para ser uma gravação mais rápida, eu não vou ler o nome de todos vocês, ok? Mas nós vamos passar agora direto para o comando da liberação. E o que é que precisa ser liberado hoje? Tudo aquilo que bloqueia o seu caminho, tudo aquilo que bloqueia que o dinheiro venha a você, a começar pelos seus pensamentos, a começar pela visão que você tem do dinheiro e da prosperidade, a começar pela energia negativa, muitas vezes, que o outro manda a você e que trava e bloqueia a sua prosperidade. Mas principalmente uma coisa chamada miasmas, aquele pensamento que a gente coloca poder. Quantas pessoas bloqueiam prosperidade, relacionamentos, bloqueiam os caminhos, bloqueiam que a coisa funcione e vá para frente com o pensamento que você coloca poder. Eu conheço pessoas que não conseguem se relacionar ou que às vezes o relacionamento ele não vai para frente. Por quê? Porque a pessoa coloca tanto medo, tanta insegurança, tantas ansiedades e bloqueia tudo. Como é que Deus vai agir na sua vida se você está colocando o seu pensamento acima do poder dele? Isso, inclusive, é uma espécie de idolatria. Para quem vai fazer cursos e formações comigo, ou quem já fez, ou quem está fazendo alguma formação comigo, quando eu ensino sobre a idolatria, eu ensino que a idolatria ela vai muito além de adorar uma imagem, por exemplo, né? Nós muitas vezes colocamos tanto poder naquele pensamento que a gente alimenta e que 99,9% das vezes é negativo, que eu impeço o agir de Deus na minha vida. Como é que Deus vai agir se eu estou dando o poder àquele pensamento, àquela ideia, geralmente negativa, que eu já estou tendo? E aqui só existem 2 caminhos para quando você pensa ou age assim: depressão e ansiedade. Claro que depressão e ansiedade também são transtornos, tem toda uma situação emocional envolvida. Mas se nós formos entender a raiz, muitas vezes, da depressão e da ansiedade, são os pensamentos que você coloca poder. Então nós vamos liberar agora toda essa má energia que precisa. Depois no decreto eu vou também nomear muitas dessas energias. Então, que nesse momento, de todos os que foram lidos os nomes estão conectados a esse atendimento,
seja liberado tudo de negativo que impede que a prosperidade alcance você. Ativar liberação, ativar liberação, ativar liberação. Eu sou ativar liberação, eu sou ativar liberação, eu sou ativar liberação. Ativar liberação, ativar liberação, ativar liberação. E está feito, está feito, está feito. Agora eu quero sintonizar você. Sintonizar você agora na sintonia correta para que a prosperidade venha. Existe uma sintonia correta? Claro que existe. Por quê? Porque você assiste essa breve gravação que eu estou fazendo aqui, eu espero que não passe de 30 a 40 minutos, e você desligou a gravação, você liga a sua TV e aquela economia que está terrível, os problemas que o jornal estampa para você, e você se alimenta daquilo tudo. Bom, pessoal, nosso país ele tem realmente muitas coisas que precisa mudar, principalmente na questão econômica. E não só nosso país, mas a nível de mundo. Mas o que é que vai mudar a sua vida você ficar escutando aquele tipo de notícia? O que é que vai mudar a sua vida? Então, muitas vezes, você é sintonizado na sintonia correta. Você fica ali ligado com a prosperidade e com a graça de Deus na sua vida. Mas aí você destrói isso em poucos segundos com as notícias que você lê no seu celular, com as coisas que você assiste na sua TV, com o tipo de música que você escuta, com o tipo de lugar que você muitas vezes frequenta. Por exemplo, nada errado em quem frequenta um barzinho, por exemplo, para que você vá lá ter um happy hour com seus amigos, até mesmo com a sua família. Eu não vejo nada de negativo nisso. Mas o problema não está nem você fazer isso. É no lugar muitas vezes que você vai. Você vai pegar a sua esposa e os seus filhos, ou às vezes se reunir com os seus colegas de trabalho, naquele, me desculpa a expressão, muquifo, com aquele tipo de música, com todo mundo saindo bêbado de lá? Você acha que você está sintonizado numa frequência de prosperidade? Pessoal, a gente tem que considerar tudo isso. Aquele lugar que eu frequento, será que ele vai me trazer prosperidade ou ele vai bloquear os meus caminhos? Tenha uma vida normal, viva as coisas, viva inclusive os prazeres da vida. Mas não se esqueça que muitas vezes você está sintonizando-se a uma coisa que não é para você. Não é mais para você. Então cuidado com tudo isso. O que você assiste, o que você lê, aonde você frequenta. As pessoas muitas vezes que você acompanha, até mesmo no YouTube, na internet e assim por diante. Pessoal, existem tantos mentores, tantas pessoas boas hoje, com excelentes conteúdos. E que às vezes eu olho o número de seguidores dessas pessoas e fico pensando, nossa. E aquele youtuber lá, que só fala besteira e absurdos, tem milhões de seguidores. Não vou nem me referir ao tal do Fama Hour que tá fazendo tanto sucesso por aí, né? Os absurdos do emborrecimento da humanidade. Mas enfim. Então, tudo isso, pessoal, a gente tem que considerar. Quem eu levo como referência para a minha vida? Aonde é que eu vou buscar o conteúdo para que eu possa me nutrir espiritualmente, socialmente, historicamente, até politicamente? Onde é que eu vou buscar conteúdo sobre tudo isso? Muitas vezes essas coisas, pequenas coisas, bloqueiam sua prosperidade. Então agora nós vamos ser sintonizados nessa sintonia correta. Agora não destrua tudo em segundos. Sempre que você for assistir a sua televisão, assistir uma série, um filme, pense nisso. Será que isso aqui está me conectando com a frequência da prosperidade ou isso aqui está bloqueando a minha prosperidade? Ativar sintonia, ativar sintonia, ativar sintonia. Eu sou ativar sintonia, eu sou ativar sintonia, eu sou ativar sintonia. Ativar sintonia, ativar sintonia, ativar sintonia. Está feito, está feito, está feito. E agora nós vamos criar o fluxo. Você recebe Money Reiki, Mesa da Prosperidade, toda segunda-feira. Mas você não precisa esperar que a próxima segunda-feira aconteça para que você receba este atendimento que você está recebendo agora e o fluxo continue na sua vida.
Esse fluxo ele precisa ser contínuo, independente dos atendimentos repetidos e atualização da frequência. E que se torne um fluxo, que você possa hoje mesmo separar um pouco do seu dinheiro já para uma futura oferta na vida de alguém, na vida de um ministério, numa organização social, algo do tipo, que vai ajudar outras pessoas, para que Deus olhe aquilo e veja, realmente existe propósito aqui. Ou às vezes até você mesmo pode fazer algo, começar a movimentar. Tantas organizações sociais nasceram na garagem das pessoas. Eu mesmo, o ministério que hoje eu levo, né, que ele é praticamente todo online e com os atendimentos presenciais que eu faço quando vou nas cidades, vou nos lugares, vou nas palestras e assim por diante. Mas isso tudo começou do completo nada, do zero. Inclusive sem dinheiro algum. E aos poucos foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Né? Hoje eu tenho clientes em 6 países. Hoje eu tenho mais de 6.000 atendimentos. Tantos vídeos e gravações aqui no um início de aceitar o propósito divino e colocar isso para frente. Então vamos criar esse fluxo a partir de hoje. Não é fluxo só de dinheiro, mas é fluxo de propósito, para que você possa usar bem os benefícios financeiros que Deus vai colocar na sua mão. Ativar fluxo, ativar fluxo, ativar fluxo. Eu sou ativar fluxo, sou ativar fluxo, sou ativar fluxo. Ativar fluxo, ativar fluxo, ativar fluxo. Está feito, está feito, está feito. Eu tenho uma pessoa, e eu não uso esses tipos de exemplos para me promover ou para, assim, sabe, ganhar seguidores ou coisas do tipo. Mas só para vocês entenderem, eu tenho uma pessoa que todos os meses, independente se ela está fazendo algum atendimento comigo ou não, ela deposita na minha conta um determinado valor. E para que é esse valor que ela deposita? E ela manda para mim, às vezes manda o comprovante, às vezes manda só uma mensagem, olha, eu fiz lá um Pix de tanto para você. Porque ela sabe que muitas vezes pode acontecer de alguém vir pedir um atendimento e não tem como buscar ajuda, ou às vezes não tem nem como pagar o atendimento que está recebendo. E já aconteceu de pessoas virem me procurar e dizerem, olha, eu não tenho como, nem aquele atendimento mais básico que eu ofereço de R$ 39,90, às vezes a pessoa não tem aquele valor. E daí eu lembro, mas eu tenho aquele valor lá que já foi pago para mim. É dali que eu tiro muitas vezes o valor para atender essas pessoas até de uma forma social ou de uma forma assim gratuita. É um exemplo que eu estou dando a você. Tem uma pessoa que todos os meses deposita um determinado valor, às vezes mais, às vezes menos, e diz, olha, esse aqui é para se alguma pessoa precisar de algum atendimento e ela não conseguir te pagar. Então, pessoal, olha que interessante como as coisas funcionam, né? Há um tempo atrás, teve uma pessoa que me fez uma oferta financeira e disse, olha, na época eu estava assim, iniciando esse negócio de gravação e de vídeos online, assim por diante, né? Olha, eu vou fazer aqui uma oferta para que você possa buscar uma assinatura de às vezes, de uma ferramenta na internet para você poder gravar os vídeos. Outra vez eu recebi um valor, que uma pessoa fez um depósito, e ela disse assim, olha, se por acaso, né, chegar para você o nome de alguém que precisa, às vezes, de uma cesta básica, de um atendimento médico, essa pessoa não consegue, não tem dinheiro, esse valor já está pago. Pessoal, é tão bonito quando a gente vê esse tipo de atitude. Por quê? Porque essas pessoas, elas prosperam, às vezes não sabem nem de onde é que está vindo o dinheiro. E elas prosperam cada vez mais, mais e mais. E eu digo para vocês que é impressionante quando esta que sempre faz todo mês um determinado valor
E ela nem está no grupo aqui, ela não faz acompanhamento social comigo, não faz acompanhamento mental, nada disso. Né? É uma pessoa que me conhece, já fez atendimentos comigo, de vez em quando ela vem buscar também alguma ajuda pessoal para alguma situação dela pessoal, e faz sempre essa oferta. E é impressionante que quando essa oferta entra na conta, às vezes demora poucos minutos ou poucas horas, alguém vem pedir um atendimento, alguma situação acontece. Eu também tenho instituições que eu auxilio, né? Outros ministérios que eu também auxilio. Às vezes eu preciso de um determinado valor porque eu vou fazer uma viagem para uma cidade, né? E essas ofertas elas vão entrando sem que isso seja pedido. Porque o Altíssimo Deus ele enxerga que aquilo é necessário e ele movimenta a máquina espiritual para que aquilo aconteça. E isso se chama materialização. Então agora, no você materializar alguma coisa, e eu vou pedir que você traga à sua mente aquilo que você precisa nesse momento, mentalize um valor financeiro, mentalize clientes que você precisa, mentalize aquele contrato que precisa ser fechado, mas se mentalize também o porquê que você quer que isso aconteça. Então, se você for mentalizar um valor financeiro, eu preciso de 5 mil reais. Diga a Deus para que você precisa desses 5 mil. É uma conta que você tem que pagar? É uma situação que você tem que resolver? É algo que você precisa colocar em ordem na sua vida para que a sua vida continue, o fluxo financeiro continue, o fluxo da prosperidade? E mentalize também e diga para Deus, quanto deste valor você quer reservar para ajudar o outro? Numa oferta, numa caridade, numa associação, num grupo, num ministério que você quer abençoar? Quando nós trabalhamos com propósitos, a prosperidade ela vem. As coisas elas acontecem. Eu preciso de determinado valor para comprar uma máquina para minha empresa. E nesta máquina eu vou empregar mais tantos funcionários. E parte desse valor, que eu tenho certeza que Deus vai me dar mais ainda do que eu preciso, eu também quero abençoar aquela pessoa, aquele ministério, aquela situação, fazer uma oferta na vida daquela pessoa, porque eu sei que ela movimenta e pode gerar outros benefícios com isso. Pessoal, isso que eu estou falando a vocês não é fruto de teoria. Isso é fruto de situações reais que eu vivo no meu dia a dia e vejo acontecer com as pessoas. E isso transforma e movimenta. Transforma e movimenta e cresce cada vez mais. Porque para que Deus vai abençoar você? Para que você pague remédio só. Para que você pague só coisas ruins que acontecem com você. Ele quer abençoar você para que você abençoe outros. Esse é o princípio espiritual natural. Então, traga agora na sua mente aquilo que você hoje precisa. Um valor financeiro, uma coisa que você precisa materializar. Mas justifique para Deus por que você precisa desse valor. É uma máquina que você precisa comprar para a sua empresa? Quantas pessoas você vai empregar com essa máquina? É um exemplo aleatório, mas traga esse exemplo para a sua vida real. Você não trabalha, você é aposentado, você não tem hoje um emprego fixo. Mas, às vezes, você pode mentalizar um valor financeiro que você precisa para resolver uma situação. E diga quanto desse valor você vai fazer caridade, ajudar o outro. Traga à sua mente essa situação que você precisa resolver agora. Eu tenho certeza que se é 3 mil que você precisa, Deus vai te dar 6. Se é 5, Ele vai te dar 10. E por que eu tenho tanta certeza disso? Porque eu acredito no Deus Criador, a qual eu sirvo. E eu sei que é assim que Ele trabalha na vida de todos nós. Ele não deixa ninguém devedor. E muito pelo contrário,
Ele dá muito mais do que aquilo que nós pedimos, desde que exista um propósito naquilo. Enquanto você vai trazendo à sua mente isso que você quer materializar, eu vou enviando o comando. Ativar, materializar, ativar, materializar, ativar, materializar. Eu sou ativar, materializar, eu sou ativar, materializar, eu sou ativar, materializar. Ativar, materializar, ativar, materializar, ativar, materializar. Está feito, está feito, está feito. Vá conversando com Deus. Vá entregando a Ele o objetivo que hoje você quer nesse Money Reiki que você está recebendo, nessa mesa da prosperidade que você está recebendo agora. Faça uma prova com Deus. Coloque para Ele. Muitas vezes a gente não sabe orar, nós não somos ensinados a orar e a rezar da forma correta. Mas faça uma prova com Ele. E diga, Senhor, não é se tu fizer isso. Eu sei que eu estou recebendo esse valor agora na minha conta. Eu estou recebendo agora esse valor agora através de clientes, contratos fechados. E tu sabes, Pai, o que está no íntimo do meu coração. A intenção que eu tenho para com esse dinheiro, com esse negócio, com essa prosperidade que chega para mim agora. Enquanto isso que você vai pedindo, materializando e colocando a Deus a realidade pela qual você hoje quer que isso aconteça, eu aqui quero ligar também uma frequência da prosperidade e vou iniciar um decreto espiritual com você. Mas não se preocupe no que eu estou falando aqui. Ao pedir esse atendimento, você me autorizou eu fazer esta canalização de energia e canalizar esses decretos em seu nome. Então agora é o momento que você tem de continuar conversando com Deus, apresentando a Ele seu pedido, sua petição, justificando o porquê daquilo. E eu tenho certeza que não só se você fizer da forma correta, mas se de fato houver um propósito nisso, isso acontecerá muito mais rápido do que você imagina. Eterno e poderoso Deus, tu conheces todos esses que estão participando desse atendimento de Money Reiki de hoje. Sabes todos os nomes que já foram no secreto antes da gravação lidos e apresentados a ti, eterno Deus. Tu sabes os desejos íntimos que estão no coração dessa pessoa que agora está acompanhando essa gravação. E em nome de todos os participantes do atendimento coletivo de hoje, do Money Reiki, eu, como dirigente desse atendimento, uno a minha intenção, minha fé, minha consciência e minha energia e a de todos aqueles que participam desta corrente, desse atendimento. Colocamos aqui as nossas vidas, caminhos, projetos, recursos, trabalho, nossos dons e nossa capacidade de realização sobre a luz, a proteção e a direção do Deus único, eterno, poderoso, o Criador de todas as coisas. E que nesta semana, de 10 a 16 de agosto, seja estabelecida como um período de limpeza, reorganização, abertura, prosperidade, abundância, realização e manifestação. O Senhor é a nossa luz, nossa salvação. Portanto, nós não caminhamos dominados pelo medo. Toda a escuridão que tem alcançado as nossas vidas financeira, material, profissional, emocional, espiritual, seja agora iluminada pela presença divina. Eu decreto em nome de todos os participantes desse atendimento que sejam limpos, quebrados, dissolvidos e retirados todos os bloqueios que estejam impedindo o fluxo saudável da prosperidade. Que sejam quebrados padrões de perda, desperdício, desorganização, endividamento, autossabotagem, dificuldade de prosperar. Que sejam dissolvidas todas as crenças limitantes relacionadas ao dinheiro, à abundância, ao sucesso, à realização. E que toda energia de estagnação seja movimentada
Que toda energia de falta seja transmutada. Que toda energia de medo seja substituída por confiança, força, clareza, consciência da capacidade de realizar. Que toda porta que precisa ser fechada seja fechada. Que todo ciclo que precisa ser terminado seja encerrado agora. Que sejam limpos os nossos caminhos profissionais, financeiros, empreendimentos. Que seja limpa a nossa relação com o dinheiro. Que seja limpa as nossas memórias de escassez. Que sejam limpas as marcas de perdas e fracassos do passado. Tudo aquilo que precisa ser encerrado seja encerrado agora. E como o salmista declara, o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa proteção, o Senhor é quem ilumina os nossos caminhos. Nenhuma sombra é maior do que a luz que nos conduz. E que sejamos conduzidos agora aos lugares certos, às oportunidades certas, e que saibamos agir no momento certo. E que os nossos recursos sejam administrados com sabedoria. E que a nossa capacidade de produzir, criar, servir, receber e prosperar seja ampliada. Ativamos agora a consciência da abundância, prosperidade, criatividade, capacidade de realização, disciplina, coragem para agir. Ativamos a inteligência para tomar decisões. Ativamos a percepção para reconhecer oportunidades. E que as nossas ideias encontrem forma, os nossos sonhos encontrem planejamento, que os nossos planejamentos encontrem ação e que as nossas ações encontrem resultados. E que o nosso resultado produza frutos de prosperidade. Tudo isso, eterno Deus, nós declaramos e te apresentamos. E eu peço, eterno e Pai, Criador, envia teu anjo para recolher todos esses pedidos que foram colocados nesse atendimento e que essas pessoas fizeram agora também no secreto, no seu coração, na sua mente, no seu espírito. E que a prosperidade alcance os nossos lares, que haja alimento, segurança, harmonia, dignidade, que os nossos esforços produzam frutos, que nossos projetos beneficiem novas famílias, novas pessoas, que a nossa prosperidade seja acompanhada de equilíbrio, saúde, paz, sabedoria, e que aquilo que o Senhor Deus nos conceder possa também se unir ao nosso propósito e ser bênção para outras pessoas. E pelo poder do eterno Criador eu determino o valor financeiro que você precisa hoje, que isso seja materializado 3 vezes mais. E que uma parte desta vá inclusive dentro do seu propósito e que possa materializar e você possa auxiliar outros que tanto precisam. Ministério, pessoas, ONGs, associações, grupos. Que a bênção de Deus financeira entre na sua vida, que você possa ser abençoado e abençoar outros, inclusive aqueles que desejarem abençoar o meu ministério. Eterno e poderoso Deus, Tu és o Criador, Tu não deixa ninguém devedor. E nós aqui estamos reunidos em egrégora espiritual nesse atendimento de Moni Reiki, Mesa da Prosperidade, para canalizar, direcionar essa energia e direcionar o poder da manifestação e da transformação. Nós entregamos a Ti esse atendimento, porque Tu és o Deus do ouro e da prata. Tu és o Deus
que traz a graça na nossa vida. Tu és o Deus que tudo faz, tudo acontece. E Tu és o Deus que sabe os melhores planos que tem para todos nós. Assim nós agradecemos. Está feito, está feito, está feito. Que você possa viver a melhor semana da sua vida. Que você possa viver a melhor semana da prosperidade na sua vida. E que você não só entenda, mas você comece a partir de hoje a colocar em prática os princípios espirituais da prosperidade verdadeira. E que essa canalização de Money Reiki, de mesa da prosperidade, que foi direcionada a você, possa frutificar 3 vezes mais. Para que você abençoe, que Deus abençoe a sua vida e você possa também abençoar a vida de outras pessoas. Muita gratidão. Um recado. Amanhã, dia 11 de agosto, aqui na minha região, vai ser feita uma manutenção na parte elétrica e tal. Né? Inclusive, os meus clientes que eu tinha agendado consulta de videochamada no dia de amanhã, eu já fiz o reagendamento deles para outro dia. E amanhã, então, é o último dia de lua minguante, nesse período que nós estamos vivendo agora. Hoje é lua minguante, amanhã é lua minguante. E como eu vou estar, então, um pouco, como eu posso dizer, por questão de não conseguir estar utilizando a internet, né, gravação, vídeos, essas coisas não vou estar conseguindo fazer por essa questão aí, a manutenção elétrica que vão fazer aqui na minha região. E que bom que pelo menos a companhia elétrica aqui do estado avisou, né? Não pega ninguém de surpresa. Imaginou eu estar no meio de uma consulta e desligarem a luz, né? Porque estão fazendo uma manutenção. Tudo bem. Então amanhã eu vou aproveitar o dia, por ser inclusive terça-feira, e todo o dia de amanhã eu vou dedicar para cortes energéticos. O que é o corte energético? O corte energético ele é um atendimento, e ele é individual, tá? Onde eu vou estar realizando limpezas específicas. Então você sente que você tem um problema na área de relacionamentos, você tem um problema, inclusive financeiro, né? E que você não consegue resolver. Às vezes existe alguma energia que está prendendo isso, tá? E muitas das vezes essas energias, elas são coisas que vêm da nossa ancestralidade, às vezes votos, pactos, coisas que a gente acabou fazendo e nem se lembra que fez, tá? E isso precisa de um atendimento direcionado para isso que se chama corte energético, tá? Existem vários nós que a gente precisa muitas vezes dissolver. Então, fica o convite, ninguém é obrigado a nada, mas se você sente que tem algo na sua vida que precisa cortar, que precisa limpar, me envie uma mensagem no particular, tá? Ou acompanhe os grupos, que eu vou colocar alguma informação lá sobre isso também, e peça o seu corte energético, e eu vou estar realizando ele amanhã, tá? Dia 12 de agosto em diante, muda a lua, é lua nova, e daí são outros propósitos, são outros tipos de atendimentos que a gente faz nesse período, tá? Mas, como eu não vou estar conseguindo fazer amanhã consultas online, videochamadas, por essa questão técnica, né, que vou estar impedido, então eu vou aproveitar esse tempo, né, que vai ser todo o dia de amanhã, pelo menos até umas 5 da tarde, para realizar esses cortes energéticos. Então vai ser um dia destinado somente para atendimento de corte energético. Se você precisa de algum corte energético, venha me procurar, venha falar comigo. O corte energético para uma pessoa, o valor é 15, ok? E caso você precise de corte energético para outras pessoas, tá? Eu deixo que você faça uma oferta do seu coração. Ah, eu quero fazer um corte energético aqui e eu preciso incluir 4 pessoas que eu sei que precisam desse corte energético na vida delas. Uma pessoa você sabe que é 15, tá? Você não precisa multiplicar esse valor por 4, mas faça uma oferta do seu coração para esse atendimento que você vai receber. É um atendimento individual, tá? Aqueles retornos que eu conseguir enviar amanhã eu envio.
Senão, a partir de quarta, quinta, eu mando um breve retorno para você de como foi esse corte energético. Tá? Se alguém tem dúvida, quer mais informações de como é que funciona, me manda mensagem no particular que eu te explico. Tá certo? Às vezes a pessoa precisa desse corte porque tem alguma situação, alguma energia, alguma coisa que ela vê que impede de avançar, né? E que muitas vezes precisa ser muito específico naquele setor. Então você precisa às vezes de um corte energético na área de relacionamentos, que você vê que você tem problema nessa área, né? Às vezes você tem uma coisa que ficou na tua mente, algo que você ouviu, alguma coisa que vem às vezes da sua mãe, do seu pai, de algum parente seu, e que precisa ser cortado isso, tá? E corte energético, pessoal, não separa ninguém. Corte energético não faz mal a ninguém. O que ele corta é a energia daquela influência que muitas vezes pode estar vindo sobre você. Ninguém é obrigado, é um atendimento livre, certo? Uma pessoa é 15, se você quiser pedir atendimento de corte energético para outras pessoas, faça uma oferta do seu coração, daquilo que está em você como gratidão pelo atendimento que você vai receber. E amanhã, assim que a luz voltar e eu puder enviar os retornos, né? E, se não, a partir de quarta, eu envio um breve retorno do corte energético que você recebeu. E às vezes é interessante porque você, às vezes, pode receber até uma mensagem espiritual do porquê que aquilo estava travando a sua vida, travando alguma situação sua. Ok? A gente pode pedir corte energético para tudo que é setor da vida. Saúde física, prosperidade. Às vezes você tem uma situação judicial. Eu tenho muitos exemplos de situações judiciais que foram feitos cortes energéticos e a coisa se resolveu. Aqui no grupo, inclusive, eu tenho uma pessoa que um parente dela estava com uma situação de aposentadoria, coisa do tipo, e era já um bom tempo que aquilo estava parado, e a pessoa fez um atendimento de corte energético e aquilo em pouco tempo se resolveu, tá? Porque às vezes existe algum nó energético que impede até que um juiz ele dê lá uma caneteada naquele processo que você precisa. Tá certo? Lembrando que Deus faz a parte dele e você tem que fazer a sua. Então não coloque tudo, não terceirize tudo para a espiritualidade. Certo? Aquilo que é responsabilidade sua, faça. E aquilo que você não consegue, você não pode, Deus faz e realiza. Gratidão, gratidão, gratidão.